Olá amigos da Revista Automotivo, eu estou aqui com o Civic Type R, que é a versão topo de linha do Civic, o esportivo mais divertido com tração dianteira que existe, motor 2.0 e uma lista inédita de equipamentos. Se você gosta de carros esportivos, você é fã lá do Auto Meeting, você está no vídeo certo, é mais um vídeo aqui do canal oficial da Revista Automotivo. Somente 100 unidades desse carro aqui estarão disponíveis para os brasileiros comprarem. É o Civic Type R, a versão esportiva do Civic, baseado na carroceria hatchback com motor 2.0 turbo. Esse belo estilo esportivo do carro, né, que a gente conhece, dá para reparar que é um Civic somente lá pela dianteira, a identidade da família atual do carro. Essas lanternas aqui a gente já vê que se trata de um esportivo de verdade. Só como curiosidade, né, para a apresentação aqui, a gente tem esse aerofólio específico do Type R, tudo nele é funcional. Essa tampa de porta-malas aqui, ela é feita em resina, só para você ter ideia do que eu estou falando. Então essa tampa aqui, ela é em resina, tem uma qualidade, um acabamento melhor do que a gente conhece na linha do Civic. E esse carro com essa linha bem dinâmica, bem esportiva, nós só teremos 100 unidades aqui no mercado brasileiro. O nome dessa cor aqui é Blue Racing Pearl, né? É um azul de rally, de corrida, perolizado. E esse carro tem muitas curiosidades a respeito dele. Não é a primeira vez, a Honda sempre teve Civic Type R na linha do Civic desde 97, tem 26 anos, e isso passou por todas as gerações do carro desde 1997. Foi percorrendo a história do Civic até hoje, até essa que é a 11ª geração, e a Honda coloca aqui muita tecnologia, né? Não é só desenho, né? Só desenho. Ele tem essa identidade do Type R, grade de colmeia, o emblema do Type R, tem toda a tecnologia de condução, de farol em LED. Essa tampa do capô aqui, por exemplo, ela é em alumínio e traz alguns detalhes em preto brilhante. Essa bela roda aqui com pneu Michelin, tá? Que é o pneu aro 19, é um 265/30. Olha o tamanho do freio Brembo que ele tem. Ele tem uma bomba específica para trabalhar com esse freio. E toda a suspensão dele é diferente, não tem nada do Civic convencional, no caso o Civic híbrido para nós aqui do Brasil, né? Tem os detalhes funcionais, né, de aerodinâmica do carro. O freio é a disco, mas Brembo é só lá na frente, né? Aqui ele também tem freio a disco. Aqui também é aro 19, né? É um Pilot Sport 4S, que é um pneu de performance, bem macio assim, bem preciso, né? Na verdade, confortável e ao mesmo tempo com muita performance. Agora vamos ver aqui dentro. Afinal, pessoal, olha, de Civic comum que você vai ver por aí, esse daqui tem somente o nome e a plataforma. O Civic Type R ele sempre foi baseado na versão hatchback do Civic, que nós não temos no Brasil. Hoje a gente só tem o híbrido, e ele tem toda uma roupagem esportiva, mas não é só a cor, né? Esse Racing Blue Pearl, que é o nome dessa cor linda aqui, um azul claro, e não é só entradas de ar, roda esportiva aro 19, não é só o visual que esse carro tem. Todo o projeto, o desenvolvimento desse carro, ele é feito para entregar esportividade realmente. O capô, por exemplo, é de alumínio, a tampa traseira é de resina, ele é mais baixo, ele usa fibra de carbono, e tem freios Brembo de alto desempenho. Então, assim, visualmente é um carro que impressiona muito, mas tudo que você está vendo a bordo do Civic Type R é funcional e é de fato um esportivo de verdade. E ele de fato não tem nada de um Civic convencional. Olha esses bancos aqui que te abraçam, né? Esses bancos, ele é em suede, como se fosse um sofá, tá vendo? Ele é em suede vermelho. Type R é realmente um banco esportivo para um carro esportivo. Só o tablier, que é essa peça aqui de cima que remete ao Civic de verdade, que a gente conhece, o restante é tudo diferente. Olha que charme esse tapete vermelho. Tá um pouco sujo, mas é charmoso. Pedaleira com acabamento metálico. Aqui você tem esse revestimento também macio ao toque. Luzes internas também. Aqui tá claro, não dá para vocês verem, mas olha esse painel. Primeiro que você tá sentado mais baixinho, né? Então você tem uma proximidade, uma integração com o carro que é muito legal.
Vou ligar ele aqui, ó, a partida é por botão. E esse carro só tem um opcional, né, que é o Traffic Alert, né, que é o alerta de tráfego, de frenagem, alertas de segurança, que você pode colocar se você quiser. Painel digital, tem até tem contagiros e tem um cronômetro ali. O velocímetro tem digital, tem analógico, mas toda a instrumentação é digital. Controles aqui atrás do volante. Não temos shift pedal, porque um esportivo que se preze tem câmbio manual. Câmbio manual de 6 velocidades, não tem opção automática, tá? Esse carro é tração dianteira, mas ele tem o câmbio manual. Então aqui, ó, saídas de ar são padrão ali do Civic, né, dessa nova geração, mas a gente olhando para o painel já percebe detalhes esportivos, ó. Detalhes esportivos também, que a produção dele é limitada. Então é um carro bem divertido, com esse diferencial aqui da transmissão manual. Olha o curso dessa transmissão, ó. Bem gostosinho, de resposta pronta, firme. Assim, realmente eu adorei o carro pelo perfil de acabamento, mas eu gostei muito mais do que tá ali, ó. O motor desse carro e o conjunto de suspensão, assim, é apaixonante. Realmente é demais. É um carro bem acima do esperado. Mas esse carro não deixa de ter funcionalidades, né, e de conectividade também, ele não fica devendo. Tem espelhamento, ó, sem fio, você vê que não tem cabo, o meu celular tá espelhado por ali, né? Você pode colocar o YouTube Music, por exemplo, que é o que eu gosto de ouvir. E ele tem toda a integração com o sistema, com o sistema da Honda. Então você tem os aplicativos dentro desse ambiente aqui. Ele é todo touch, mas manteve esses botõezinhos físicos para cá, né? Ele tem o computador de bordo, por exemplo, que você tem aqui, ó, o consumo dele que é mais elevado, mas nem vou falar disso. Você tem o Apple CarPlay, o Bluetooth, a AM, FM, a conexão com o celular. É uma geração nova, né, de multimídias que a Honda oferece. Vários controles do carro, né, por exemplo, bússola, que é algo diferente, né, aqui não vou usar muito, eu não usei em nenhum momento. Tem o Honda Log R também, onde aqui você tem alguns menus de controle esportivo, né? Então fica mais esportiva a sua experiência, né? Ele tem pressão, por exemplo, de turbina, temperatura do óleo, todos os dados aqui que podem acompanhar você num track day, por exemplo, é bem legal. Então você tem todo esse medidor de força G. Tudo isso você tem aqui ao alcance da mão na multimídia, que é flutuante, nem é muito prática, né? Mas acho que o propósito do carro não é esse, né? Como eu disse. Mas de comodidade, ar-condicionado, dual zone, sincronizado, com modo automático, se você quiser. Ali você tem entradas USB comuns e 12 volts. Carregador de celular por indução, você pode carregar ele ali também, ele fica verdinho e depois ele fica amarelinho, mas tem que estar sem capa para ele carregar, então fica só de exemplo, tá? Aqui você tem o Drive Mode, onde você tem os modos de condução. Olha que legal, ó. O Individual, por exemplo, tem os seus ajustes e sua personalização, tá vendo? Ó? Individual, Sport, aí ele entra no menu esportivo, Comfort, e ele não tem nenhum modo eco, tá? São 3 modos de condução, e aí você faz os ajustes que você quiser para você poder trabalhar o carro. Sendo que quando você coloca no esportivo, ele dá o menu esportivo também para você, tá vendo? Tudo fica mais vermelho e melhora muito a experiência a bordo do carro. Curiosamente, quando você vai ligar ele, você pisa no freio e na embreagem liga, e tem que estar com o freio pisado também, porque o freio é eletrônico, ele faz ó. Ele solta o freio, mas você tem que estar pisado o freio por segurança. Outra comodidade aqui, som Bose, que é legal, sensor de ponto cego. Ele não tem aquele recurso da câmera que eu sempre achei desnecessário em Honda, não precisa. E o acabamento do carro com esse banco que te abraça é simplesmente espetacular. Olha o escape triplo, também é um sistema exclusivo dele. A abertura de válvula dele também é só na versão do Type R, não tem em outro Civic de produção. Agora, a motorização dessa fera aqui, esquece o 2.0 aspirado, esquece o híbrido, a gente tem um motor 2.0 turbo
específico para ele. No Japão, esse carro tem 330 cavalos, 320 nos Estados Unidos e 296 aqui no Brasil. Eu acho que é por conta da calibração da gasolina, que tem etanol e a taxa aqui de, né, um pouco mais baixa, né? Então, a gente tem um motor 4 cilindros turbo que é espetacular, associado ao câmbio de 6 velocidades. Você vê que é um motor bastante moderno. E ele tem uma turbina de geração nova, que tem um sistema de válvula diferente também, para abrir e fechar bem rápido. E o sistema de escape dele com sensor que abre e fecha rápido também é bem diferente, tá? Então essa é a fórmula de motorização. A tração é dianteira, tem todos os controles, tração, estabilidade, ABS, como eu expliquei, conjunto Brembo. É um esportivo e é um esportivo de verdade. E esse motor você não vai ver no Civic híbrido. No Japão é Shibiku Taipiaru, como eles conhecem por lá. Esse carro vem diretamente do Japão e para nós no Brasil, infelizmente, são só 100 unidades esse ano. E todas as unidades dele já estão vendidas. É isso aí, todas elas já foram vendidas. Como todo esportivo, tem seu preço, né? O preço desse carro aqui, R$430 mil. E se você quiser com esse pacote do Traffic Alert, né, que é aqueles alertas de condução, de frenagem e tal, custa R$434.900, custa um pouquinho a mais. Tem um bom tempo de garantia, é um carro espetacular, feito no Japão, né? E que não tem nada a ver com a versão do Civic que nós temos aqui. Não é só cor, não é só motor, não é só suspensão. É um carro esportivo de verdade, pena que seja para poucas pessoas. Mas agora eu vou entrar ali, vou sentar naqueles bancos que abraçam a gente. E eu vou mostrar para você do que esse carro é capaz. Mas assim, infelizmente não vai ser numa pista de verdade, eu vou dar um passeio aqui em Interlagos mesmo, para conhecer um pouco e comentar um pouco das minhas impressões sobre esse carro aqui. Vou fazer como nos carros manuais mesmo, né? Tá aquela checada se tá no ponto morto. Falei que o cinto é vermelho também, ó. Cinto vermelho, mas não é um Uno 1.6R não, tá? Bom, o carro já está ligado, comandos de câmbio bem próximos, então realmente é um carro diferenciado, né? Vou até ajustar aqui meu próximo destino. Tem o espelhamento sem fio, como eu falei, né? O carregador sem fio está ali. Painel bem digital e o volante ele não atrapalha a visualização, ele está bem, o cluster dele está bem dentro do que você consegue ver no volante, empunhadura ótima. Ele tem até o ajuste aqui para os mais baixos ou mais altos, ó, com um range bem grande de ajuste. Você vai encontrar bem a sua posição. A gente vai dar uma voltinha agora com ele. Tem aquele ronquinho esportivo que melhora conforme o modo de condução, mas não é tanta coisa assim. O que me chamou muita atenção desse carro é que, embora ele seja bem mais justo, ele é mais duro mesmo do que o outro Civic, você consegue usar ele no dia a dia, com uma exceção: ele é muito baixo, né? Você percebe que ele dá uma, né, em lugar que é um pouco mais, tem um pouco mais de buraco, de valeta, você realmente precisa ficar muito atento. Eu mesmo ralei esse carro, ó, você viu que passou a pedestre, a moça, e ele já identificou, porque ela estava bem na linha do carro. Eu ralei a dianteira do carro, vocês viram lá na frente. Eu estava passando por um evento lá do Auto Show, e na rampa de entrada do evento ela era um pouco mais inclinada e ralou um pouquinho no bico do para-choque. Mas foi pouca coisa. Bom, então aqui no dia a dia dá para você usar esse carro, que surpreende muito na força, na potência, né? Mas você consegue usar ele no dia a dia. Eu acho que não é o habitat ideal, né, para você ter um Civic, mas é um carro com muita força, ó. Ele traciona e vem forte, e tem um conjunto de freio que acompanha esse desempenho. E como todo carro japonês, ele leva um pouquinho mais de tempo para o giro cair. Ele fica com o giro, a válvula ainda aberta, né? Você ouve um pouquinho de ruído, ele ainda fica bem aberto. Ou seja, preparado para uma boa aceleração. Ele traciona e chama quase 300 cavalos, né? E ele não é tão mais pesado assim, né? Mesmo tendo um motor maior, mais suspensão, mais itens, né? Ele tem um sistema de alívio de peso. Realmente um carro esportivo que dá para você se divertir bem. Vou dizer para vocês que se controlar com esse carro é difícil, mas se você lembrar
que existe bastante radar por aí, aí pode ficar um pouco mais fácil. É um carro realmente diferenciado para poucas pessoas, principalmente nessa cor aqui que é legal. Eu vou então me despedindo de vocês no vídeo. Dá aquela reduzidinha de marcha, ó. É instigante demais. Se você quiser dar aquela reduzidinha e puxar um pouco mais, joga até uma terceira, ó. Ele te dá, ó. É uma delícia. O carro realmente dá para você brincar bastante, mas eu vou ficar dentro do limite de velocidade, me comportar, e a gente se vê em mais vídeos aqui. Muito obrigado mesmo por acompanhar e até mais.